Olá, pessoal. Essa é a segunda parte do nosso tutorial sobre modelagem e simulação de sistemas de agitação mecânica em bioreatores, utilizando o ANSYS Workbench. Dessa vez a gente vai fazer um modelo em 3 dimensões. O centro desse vídeo vai ser o tutorial. Então, como uma leitura complementar, eu recomendo o livro da Pauline Doran, Princípios de Engenharia de Bioprocessos, especialmente o capítulo 8, sobre misturas. O sistema de agitação tem diversas funções em bioreator, dentre elas, a mistura de substâncias solúveis, por exemplo, em meio de cultivo adicionado no sistema alimentar, ou ácido e base, no sistema que tem controle de pH. Uma boa mistura evita regiões em maior concentração do que outras, né? Evita gradientes de concentração ao longo do bioreator, e que podem prejudicar o processo, né? O processo seja inibido por uma concentração excessiva de substrato, ou que o pH seja muito importante para a eficiência do processo, vão ser prejudicados com grandes gradientes de concentração ao longo do reator. A agitação mecânica também tem a função de dispersar gases. Então, a agitação mecânica quebra bolhas, e bolhas menores têm uma maior eficiência na transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida. A agitação mecânica também tem a função de suspender sólidos dentro do reator. Muitos substratos envolvem partículas que decantam, que sedimentam, né? Então, a agitação tem essa função de ressuspender esses sólidos. A própria biomassa, as próprias células, né, muitas vezes sedimentam, no caso de leveduras de baixa fermentação, por exemplo. A agitação mecânica também tem a função de emulsificar líquidos que sejam immiscíveis. Então, muitas vezes substratos envolvem a adição de óleos, e para que os óleos sejam bem distribuídos ao longo do reator, é necessária essa agitação mecânica, visto que não ocorre a mistura entre essas substâncias, mas sim uma emulsificação, né, entre o óleo e a solução aquosa. A agitação mecânica também tem a função de promover as trocas térmicas, de contribuir para também evitar gradientes de temperatura dentro de um bioreator. Então, o sistema bem agitado evita gradientes de temperatura e que podem inibir o processo ou podem até impedir o processo, tornar esse processo inviável. Então, nós vamos construir um modelo tridimensional de um reator do tipo STR, uma turbina, né, do tipo turbina de Rushton. E nós vamos seguir proporções dentro de uma faixa de proporções recomendadas a partir de diversos experimentos, né? Então, são proporções que foram determinadas de maneira empírica para um bom funcionamento de bioreatores desse tipo. Nós vamos seguir essas proporções e vamos construir um modelo tridimensional de um reator assim. Existem vários tipos de agitador possíveis. Aqui no livro do Doran a gente tem aqui algumas possibilidades, né? E dentre todas essas nós vamos construir hoje um agitador do tipo turbina de Rushton, que é assim bastante versátil. Ela aceita líquidos de viscosidade desde baixa até média intermediária, né? Só não é recomendável para fluidos com viscosidade muito alta. Não é recomendável também para suspensões, né, visto que não tem a turbina de Rushton não tem uma grande capacidade de bombeamento, que a gente fala, então ela não tem essa movimentação do fluido no sentido axial, né? Existem 3 formas de movimento do fluido dentro de um bioreator, e a turbina de Rushton ela não estimula tanto esse movimento no sentido vertical, então ela não tem tanta essa adequação para ressuspender material.
mas ela faz bastante turbulência, então para mistura de material dentro do bioreator, a turbina de Rushton é bem interessante. Nesse gráfico aqui aparece, né, justamente que ela tem uma alta geração de turbulência, a turbina de Rushton, e uma baixa capacidade de bombeamento. Então, quando é necessário existe uma situação que é necessário uma alta capacidade de bombeamento, uma segunda opção são os agitadores do tipo hélice, né? Então, ou então, né, de turbinas com as pás inclinadas, porque essas pás da turbina de Rushton são paralelas ao eixo, né? Então elas são verticais, então elas não têm essa tendência a criar um fluxo bombeado. Então, quando precisa disso, pode ser utilizada uma turbina do tipo hélice, né? Ou uma turbina com as pás inclinadas. Isso acaba aumentando a capacidade de bombeamento do agitador, mas acaba diminuindo a turbulência gerada. Então, quando o objetivo é turbulência alta, normalmente se utiliza a turbina de Houston, que tem essa geometria. Então, pode ter um número variável de pás, mas é mais frequente de aparecer com 6. Veja que é mais frequente de aparecer com 6, então nós vamos fazer, né, o modelo de hoje, uma turbina de Houston envolvendo, contendo, apresentando 6 pás. E vou fazer exatamente com essa geometria, inclusive esse encaixe para o eixo de agitação. Então, é isso aí. Ao longo da modelagem, eu vou tentando fazer referências aí à teoria e ilustrando um pouco mais o que nós estamos fazendo. Então, para iniciar, vamos arrastar aqui no módulo do Fluent e vamos abrir, né, a geometria para iniciar. Já que a gente puxa o módulo do Fluent, ele apresenta uma sequência de etapas aqui e que nós vamos seguir em ordem lógica. Então, começar gerando uma geometria, depois uma malha que subdivida essa geometria. Posteriormente, aplicamos os materiais, as condições de contorno, decidimos quais tipos de análise nós queremos observar e por fim, observamos resultados, plotamos gráficos e visualizamos animações. Então, agora está abrindo o Space Claim, que é o CAD, é o programa, o software de modelagem 3D dentro desse pacote Workbench da Places. Então, nessa imagem, a gente está vendo um reator de bancada, mas no modelo vamos construir um reator que tem 1 metro de diâmetro para as proporções ficarem mais evidentes. Então, ele vai ser um reator de 1 metro de diâmetro. Claro que aí um reator de 1 metro de diâmetro, o material de construção possivelmente não seria o vidro, né? Não impossível, mas é mais provável que esse material seja aço, né? Ou seja, material metálico. Então vamos iniciar justamente pela criação da geometria do próprio tanque. Ele então vai ter 1 metro de diâmetro. Para agora, nós vamos simular o que acontece com o fluido. Então, nós não estamos preocupados com a construção da parte sólida do bioreator. O que nós vamos construir aqui é uma geometria que representa a massa de fluido dentro do bioreator. Então, vamos considerar que ela tem esse volume útil aqui, né? Vai ter esse diâmetro, né, de 1 metro. Quando a gente tem um agitador só, dessa forma mecânica, a gente não pode fazer a altura do fluido muito elevada, porque a parte superior do bioreator acaba sendo mal agitada, ela fica muito distante do agitador. Então, recomenda-se ter uma proporção na altura de mais ou menos a mesma dimensão que o diâmetro, em termos de altura, quer dizer, 1 metro, ou um pouquinho mais. Então, esse um pouquinho mais pode ser 1/4 a mais, aproximadamente. Então, ficaria até uns 1.250 milímetros aqui.
ficaria uma proporção adequada para o fluido dentro de um bioreator do tipo ASTR com um agitador só. Então, um agitador mais vertical, vamos dizer, né, com uma proporção de altura maior, precisa de agitadores adicionais, precisa de outros pontos de agitação, senão essa parte superior do fluido fica muito sem movimento, fica muito estagnada. E isso é péssimo, principalmente quando existe alimentação de substrato ou gotejamento de soluções para controle de pH bem na superfície do fluido, né? Então, é importante ter uma agitação que distribua bem essas substâncias que estão sendo adicionadas na superfície. Vamos arredondar a base dele, porque isso ajuda bastante a não criar estagnação nesses cantos. Então, vamos criar aqui um arredondado de 10 centímetros, né, de 100 milímetros. Essa, então, a massa de fluido dentro do bioreator. Como a gente não vai desenhar as partes sólidas, mas a gente está interessado no sistema de agitação e na turbina de Rushton, o que a gente vai fazer na prática é criar um vazio aqui dentro dessa massa de fluido, exatamente com a geometria da turbina de Rushton. Então, ao simular, a gente vai ter exatamente o que é o fluido em relação ao formato do bioreator externo e em relação à geometria da turbina de Rushton que está dentro dele. Por fim, a gente vai fazer girar realmente essa turbina e ver os efeitos dessa turbina nessa massa de fluido. Muito bem, então está criado o bioreator, podemos aqui na árvore até apagá-lo por um instante, né? Ele está construído, ele está aqui, até joga ele com o botão direito aqui para um novo componente. Então, ele fica sendo aqui um componente à parte dessa massa de fluido. Enquanto deixa ela apagada, aqui em Design você pode dar o botão direito e criar um novo componente para ser um componente separado desse componente fluido. E vamos criar essa geometria da turbina de Rushton. Tem alguma liberdade para se escolher o diâmetro dessa turbina em relação ao tamanho do bioreator, mas se recomenda uma faixa entre 1/4 e até uns 2/3 do diâmetro do bioreator. Quanto mais larga essa turbina de Rushton, mais eficiente é o processo, mas gasta-se mais energia com essa agitação. Então, tem que se fazer um balanço, né, da energia gasta e da eficiência da mistura. Por agora, vamos selecionar um agitador que tem metade do diâmetro do bioreator. Então, o diâmetro do bioreator é 1 metro. O diâmetro da nossa turbina de Rushton, o diâmetro total, vai ser de meio metro. Para que ela fique com meio metro de diâmetro, aquele disco central dela tem que ter 37,5 centímetros. Então, vamos criar aquele disco central com 37,5 centímetros, ou 275 milímetros, né? E vamos fazer ela como sendo uma chapa, dá para usar a ferramenta Pull, seja uma chapa de 3 milímetros de altura, né? Então, é só a gente colocar 3 aqui, e a gente tem lá uma chapinha de 3 milímetros. Aqui que vão estar fixadas as pás. Então, como é que a gente faz as pás? Deixa esse aqui como sendo um componente e vão abrir um componente novo. Aqui em Design, né, aqui na raiz da árvore, cria um novo componente. Nesse componente, a gente vai criar uma das pás. Então, para criar as pás, fazemos um retângulo para criar essa geometria. Seleciona a superfície desse disco para desenhar sobre ele. Clica esse íconezinho do olho para poder deixar na posição mais agradável para se desenhar. O quadriculado aqui está muito, muito fino, né? Então, para ficar mais fácil de desenhar,
Vamos aqui em File, no Space Plane Options, e vamos mudar essa largura do espaçamento dessa grade. Então, fica aqui em Units, e o grid aqui, vamos colocar ele com 10 milímetros e vamos observar. Okay, então, vamos fazer bem larga essa pá, e depois a gente define a espessura exata dela. Então, só para ficar centralizado, aqui, essa pá, ela tem que ter 18, ela tem que ter 12,5 centímetros de largura. Essa pá tem que ter 12,5 centímetros de largura nesse sentido, assim, né? Então, vamos criar ela com 12,5, sem centrar ela ainda, a gente já centra, né? Então, aqui com o Tab, a gente faz 12,5 centímetros, então ela tem já o comprimento certo que ela deveria ter. Com o Tab, a gente vai na espessura, vamos fazer ela com 3 milímetros também, para ser a mesma espessura dessa chapa do disco. Então, 3 milímetros. Então, para posicionar essa pá centralizada, vamos mover ela usando a ferramenta Move. Então, inicialmente seleciona essa superfície, com a ferramenta Move, vamos usar as coordenadas numéricas. Então, a gente sabe que no eixo Z, isso aqui tem que ser 0, né? Então, isso aqui é 0 no eixo Z, para ficar bem central. E aqui, no eixo X, olhando as dimensões no desenho, a gente sabe que isso aqui está 18,75 centímetros. 18,75 centímetros no eixo X. E isso centraliza direitinho a pá, né? Tanto no eixo vertical, como horizontalmente ela fica centralizada nessa borda. Então, feito isso, vamos criar a altura dessa peça. O disco já tem 3 milímetros, mas a pá, ela vai ter, vamos ver, 10 centímetros de altura. Então, aqui no menu Design, a gente vem em Pool e cria, né, essa altura, dá para digitar aqui, 10 centímetros. E a gente tem a lâmina, essa pá da turbina de Rushton construída. Só que ela não fica para cima, assim, ela também fica centralizada aqui. Então, se ela tem 10 centímetros de altura, a gente tem que deslocar, mover ela 5 centímetros para baixo. O que a gente faz, selecionando essa pá, dá para selecionar ela aqui na árvore, com a ferramenta Move, e deslocando aqui no sentido Y, podemos pedir para deslocar 50 milímetros, que é 5 centímetros, e a peça fica exatamente centralizada. Então, está criada uma das pás e o disco central. Para criar as demais pás, a gente utiliza uma ferramenta que é o padrão circular. Basta selecionar essa primeira pá, aplicar essa ferramenta aqui de padrão circular, e ele já vai pedir aqui para selecionar a curva que a gente quer aplicar. Selecionando a curva, ele já vai mostrar aqui as cópias, né, das pás, mas a gente não quer 8, a gente quer 6, então essa opção aparece aqui, do lado esquerdo, né, tem que rolar um pouquinho essa barra, e tem a contagem aqui, a gente pode selecionar 6, que é o mais frequente, e é o que a gente quer, e dar um check. Basta, a gente tem aí as 6 pás da nossa turbina de Rushton. Falta agora combinar essas peças. Então, a gente tem que reunir elas, por enquanto são peças separadas e elas estão fazendo intersecção, isso não é possível, né, fisicamente. Vamos para fazer essa
essa combinação, selecionar primeiro o disco central, selecionou o disco central aqui na árvore, e vai usar a ferramenta Combine. Vejo que ela primeiro está selecionada por modo subtração, tem que mudar para o modo adição, e já no modo adição, basta ir clicando as outras peças aqui, e elas vão sendo adicionadas à peça inicial. Isso aqui vai fazendo uma soma, né? É uma operação booleana, que a gente fala, né, de soma de geometrias. Então, agora, clicadas todas, elas já estão somadas. Pode clicar na ferramenta Select e clica aqui nesse sólido, ó, vejam que só correndo com o mouse por cima dele, ele já marca todas as regiões, né, que fazem parte desse sólido, e agora percebam que todos os componentes fazem parte dele. Ele está uma peça inteiriça, ele é tudo isso. Então, esse padrão que a gente usou para a construção dele pode até ser deletado. Então, deleta. E a gente tem já o tanque e a gente tem a turbina de Rushton. Então, falta criar aquele encaixe para o eixo. Vamos criar um círculo aqui na superfície do disco. Vamos criar centralizado um novo círculo com 10 centímetros. 10 centímetros de diâmetro. E vamos fazer uma extrusão, para aplicar uma extrusão com 4 centímetros de altura, 40 milímetros aqui. Tá. Percebam que foi criado um novo sólido a partir dessa extrusão, então vamos adicionar a peça como um todo, né? Primeiro seleciona o restante da peça, uma ferramenta Combine, no modo adição, adiciona esse componente. Pronto, é uma peça só, uma peça toda inteiriça, ela aparece aqui na árvore, usa a ferramenta de seleção, seleciona essa superfície para criar um furo. No ANSYS tem uma ferramenta aqui em Detail, em Tools, para criar furos com um diâmetro padrão, né, com roscas padrão. Então, cria aqui. Tem vários sistemas de classificação, vamos usar esse ISO, né, mas tem outros. Selecionar aqui, já que esse diâmetro aqui é de 10 centímetros, um parafuso aqui que tem aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, ele já está selecionado aqui, então tem várias opções, né? Mas aproximadamente 5, ele tem 43 milímetros aqui, né? Vamos fazer esse furo padrão. Outra coisa, a gente quer que ele seja, que tenha rosca, e essa rosca apareça de forma cosmética, por isso que está checado aqui essas duas opções. Basta confirmar, e a gente tem aí essa rosca criada aqui através da peça. Muito bem, é a nossa turbina de Rushton, mas ainda tem um detalhe técnico. Para que essa turbina possa girar na simulação, nós temos que criar uma geometria cilíndrica em torno dela que represente, que seja para aplicar uma malha giratória exatamente nesse volume do modelo. Então, nós temos que criar um novo componente. E esse componente aqui no design, a gente pode criar. Dentro dele, vamos fazer um novo cilindro. Um cilindro que dê conta de conter essa turbina de Rushton. Então, para criar, podemos criar a partir de qualquer desses planos, né? Podemos criar a partir justamente desse plano que está selecionado, centralizado, e tem que ser um pouco maior do que o diâmetro da própria turbina. Pode ser 550 aqui, ó, porque ela tem meio metro de diâmetro como um todo, né? Desde o centro até a ponta dos agitadores. A gente cria um cilindro um pouquinho maior. Por enquanto é só um círculo. Para ele se tornar um cilindro, a gente usa a ferramenta Pull. E vamos fazer, se ele tem 10 centímetros de altura, vamos fazer esse cilindro aqui com 15, com 12 centímetros de altura. Só vamos deslocar com a ferramenta Move
essa peça, esse novo cilindro, para que não sobre um pedacinho da turbina para fora. Então, a gente criou com 12, né, a gente pode subir aqui só com 1 centímetro para cima e já está em uma posição favorável. Para conferir isso, é mais fácil com os objetos transparentes. Inclusive, vamos agora mostrar, né, o próprio bioreator. Veja que não está posicionado ainda o agitador aqui dentro do bioreator, a gente ainda tem que mover ele aqui dentro. Mas para facilitar as operações, vamos tornar tudo transparente. Então, selecionando os diferentes sólidos aqui, no display e no color, a gente consegue deixar tudo mais transparente. As coisas transparentes, voltamos agora para o design, clicando fora, fica muito mais fácil de visualizar a posição relativa das coisas. Essa posição aqui do agitador, ela pode variar um pouquinho essa altura, e isso pode ser assim, desde 1/6 do diâmetro, aqui a gente usa 1/6 do diâmetro como a distância entre o fundo do reator até o centro da turbina, até metade desse diâmetro aqui, né, pode ser essa distância do fundo do reator até a turbina. Se utiliza, então, essa turbina mais próxima do fundo para favorecer que ela ressuspenda algum material que esteja depositado no fundo. E, enfim, para mover esse conjunto, a gente tem que selecionar, então, as duas peças, né? O cilindro que a gente criou e o próprio... Os dois componentes, né? A gente seleciona os dois componentes inteiros, os dois sólidos, e move, né? Com a ferramenta Move. Então, vamos fazer ele com uma altura aqui, já que o nosso reator tem 1 metro, né, de diâmetro, vamos fazer com 40 centímetros de elevação. 40 centímetros de elevação. Então, basta vir aqui no Y e a hora que tem aqui para elevar. Melhor, vamos fazer isso com 25 centímetros aqui. Vamos fazer 250 milímetros essa elevação aqui, né? Então, ok, está posicionado esse agitador, mas ainda não está pronto para simulação. Para ficar pronto para simulação, o que a gente precisa mesmo é ter só 2 sólidos. Por enquanto aqui a gente tem 3 sólidos e eles estão todos fazendo intersecção, né? Eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Então não pode. Primeiro ponto, vamos subtrair desse volume de fluido mais externo esse cilindro mais interno, para que eles fiquem encaixados, como se fosse uma bonequinha russa, daquelas, né, que encaixa uma dentro da outra, né? Então vamos subtrair esse cilindro de dentro. Como é que faz? Seleciona o cilindro mais de fora e usa a ferramenta Combine. Agora, com a subtração, o serrote mesmo. O que a gente quer subtrair? Essa peça que é o cilindro interno. Clica no cilindro interno, ele vai criar já um novo sólido aqui, e a gente precisa clicar nele para dizer que é essa parte que a gente quer subtrair desse componente 1. Então basta clicar aqui, ó, ele está marcado até de rosa ali no desenho, quando eu seleciono, né? E a gente sabe que a gente está eliminando essa parte do sólido do componente número 1. Então ele já está vazado agora, né? Ele já está, esse volume de fluido que é o bioreator mais externo, tem um furo no meio que tem exatamente a dimensão desse cilindro central. Então, a gente já comentou isso, mas a gente não vai ter nesse modelo nada que é sólido. Então, como a gente criou a turbina de Rushton aqui dentro, ela vai ser, na verdade, subtraída desse cilindro central
para que o que fique seja, na verdade, um vazio aqui dentro com a forma exata dessa turbina. Então, vamos fazer isso. Como? Seleciona o cilindro, sempre seleciona o que vai ser o produto, né, primeiro. Então, o que vai sobrar, né, é o cilindro, e o que vai ser subtraído dele é que a gente vai selecionar depois, né. Então, seleciona ele primeiro, e aí com a ferramenta Combine, com a subtração, seleciona a turbina. De novo, né, vai criar um novo sólido aqui. Esse sólido tem exatamente a forma da turbina, só que ele está agora no componente 3. Então, a gente pode subtrair do componente 3 essa forma da turbina. Pronto. Agora, a gente ainda tem os 3 sólidos, mas a gente tem os 3 agora encaixados, um dentro do outro, como a tal bonequinha russa que eu estava falando para vocês. Mas a gente não precisa do sólido do centro, né, desse componente 2 aqui. Então, a gente pode deletar, dá até um dó de fazer isso depois de tanto trabalho nele, mas a gente pode deletar esse componente 2, porque a gente vai ter um furo, exatamente um buraco, no centro do modelo, exatamente com a geometria dele. E ele vai ser suficiente para dar as posições das paredes, que vão ser móveis e que vão agitar o fluido. Então, aqui está o nosso modelo, que tem já o volume de fluido e que tem a turbina de Rushton. Mais um detalhe, se a gente faz o sistema de agitação dessa forma, as turbulências são muito baixas. Isso acaba gerando um padrão de agitação, e a gente fez isso na aula em 2 dimensões, um padrão de agitação que não tem muita turbulência. E isso não favorece a mistura. Vamos observar aqui justamente, né? Então, um tanque cilíndrico desse tipo, e que tem um agitador mecânico central, simplesmente, ele tende a fazer esse fluxo mais laminar, sem muita turbulência. Isso acaba provocando a formação de um vórtex. Se essa agitação é muito intensa, esse vórtex pode chegar até a altura do agitador e pode provocar uma série de instabilidades, né, no sistema. Ele vai provocar essa mistura bastante violenta do ar com o fluido, criando bolhas. Então, isso normalmente é indesejável. E para influenciar que esses fluxos sejam diferentes, o recurso que se utiliza normalmente é o posicionamento de chicanas. É assim que a gente chama esses elementos, que fazem um anteparo ao fluxo. Então, são posicionadas chicanas próximo das paredes do reator para provocar essa turbulência, para quebrar esse fluxo laminar. Essas chicanas, elas podem ser posicionadas coladas na parede do reator, mas isso normalmente produz regiões estagnadas, né, regiões estagnadas. Então, para evitar essas regiões estagnadas, costuma-se colocar essas chicanas com algum afastamento em relação à parede do reator. E se o líquido for muito viscoso, pode-se eventualmente se usar chicanas que sejam inclinadas em relação ao plano do fluxo, no sentido do fluxo. Hoje vamos criar uma desse tipo, ela afastadinha da parede, mas não inclinada, né? Vamos fazer ela reta, só que afastada da parede, nessa posição. Então, como fazer isso? Vamos fazer um novo componente, criar um novo componente, e ele, de novo, vamos criar ele na forma primeiro de um paralelepípedo simples aqui, né, e depois a gente vai refinar essa forma usando a ferramenta de combinação. Então, ele vai começar como um quadrado, né? A gente pode usar outros planos, mas vamos fazer aqui, vai ser o mais simples de utilizar. Posiciona a imagem para fazer o desenho, e essas chicanas vão estar aqui, né, de forma lateral. Elas podem ser também de várias larguras, mas um décimo do diâmetro total é uma medida recomendada. Se a chicana for muito estreitinha, ela não influencia muito a turbulência. Se ela for muito larga, ela pode impedir muito o fluxo, dificultar. Então, nessa proporção
de 1/10 do diâmetro acaba sendo interessante. Então, vamos criar essa chicana com essa ferramenta retângulo. Vamos criar ela mais próximo aqui do ponto onde ela já deve estar. Vamos extrapolar um pouquinho, criar ela cruzando um pouquinho a parede do bioreator aqui, né? Centralizada. Então, aqui aproximadamente o eixo, né? Virar ela um pouquinho para fora. E vamos fazer ela com um pouquinho mais de 10 centímetros, né? Então, ela vai ficar com 11 centímetros aqui. Agora, vamos fazer uma extrusão. Então, com a ferramenta Pull, a gente faz uma extrusão dessa chicana. Cuida para selecionar a área, né? Faz uma extrusão com até um pouco mais do que a altura do reator, né? Tem 120, poderia ser até exatamente essa medida, ó, 120, aliás, 1.200, né? 1.250, 1.250 a altura certinha desse tanque. Muito bem. Só que a gente quer que tenha um formato, né, arredondado embaixo. As chicanas têm esse formato arredondado. Então, vamos usar a ferramenta de subtração para fazer isso. O objeto resultante vai ser essa própria chicana. A gente quer, na verdade, fazer uma intersecção, né? Então, com a ferramenta Combine, a gente seleciona o cilindro aqui de fluido e, na hora de selecionar, o que vai ser eliminado, perceba que está em cor de rosa aqui, o que vai ser eliminado, né? Então, a gente não quer eliminar essa parte do centro, a gente quer eliminar o que está para fora, ó. Então, selecionando aqui, tudo que está em cor de rosa ali no desenho vai ser cortado fora. E é o que a gente quer. Então, clica, pronto, cortou fora. Então, a gente tem uma chicana. Olhando ela assim mais de frente, né? Ela está assim, bem justa ao tanque aqui. E a gente sabe que deixar um espacinho pode ser bom para os fluxos. Então, vamos mover essa chicana para ela ficar um pouquinho afastada da parede. Então, selecionando ela, dá para deslocar, de maneira que ela fique aí, vamos colocar uns 2 centímetros, né? Então, e pronto, a gente tem aí uma chicana, né? Que tem algum afastamento do centro. A gente pode afastar ela do fundo também, né? Então, vamos fazer isso, vamos puxar ela também 2 centímetros com relação ao fundo. 20 milímetros aqui. E pronto, tem ela bem posicionada nessa chicana. De novo, a gente não quer nada sólido no nosso desenho, então o que a gente vai fazer vai ser subtrair essa chicana do volume de fluido, assim como a gente fez aqui com o agitador. Mas a gente primeiro precisa criar as outras chicanas, né? Existem 4 chicanas aqui nesse bioreator. Para isso, vamos usar de novo aquela nossa ferramenta de padrão circular. Então, seleciona a chicana que a gente acabou de criar, cria um padrão circular com ela, seleciona o círculo. Ela podia ter várias chicanas aqui, em vez de 6, selecionamos 4, e pronto, temos as 4 chicanas posicionadas. Agora, temos que subtrair elas do volume total. Então, selecionando o volume total, com a ferramenta Combine, e com o serrotinho aqui, né, que é a subtração, a gente seleciona essa geometria do padrão. A gente pode subtrair cada uma dessas chicanas aqui, né, clicando aqui no desenho. Então, veja a primeira delas, né, outra aqui, outra lá, e pronto, restou só o volume final do reator, né, já com os espaços vazios respectivos às chicanas. Seleciona. A gente não precisa mais desse padrão sólido
foi criado para poder fazer, né, os furos aqui, né, no fluido. Então, pode apagar esse padrão. Muito bem, então o que sobrou agora foi só o volume de fluido mesmo, com tudo que seria sólido subtraído dessa geometria. Então, é isso que a gente precisava. Dois sólidos, um mais externo e um mais externo, e mais interno, que vai ser justamente o que vai girar. A gente vai ter uma malha separada e ela vai ser uma malha rotatória. Vamos conferir se está tudo ok, aparece um check aqui na geometria. Próxima etapa, vamos fazer a malha. Então, clicando duas vezes aqui, vai ser aberto o Mechanical para a criação da malha. Beleza, então aqui no Mechanical, dois objetivos principais: criar uma malha e nomear algumas partes do desenho. Para criar a malha, clica aqui em Mesh, dá um Generate. Como essa nossa geometria tem justamente peças com uma dimensão relativamente pequena, bem aonde nós queremos um nível maior de detalhamento na malha, a malha automática gerada pelo Fluent ela é bastante satisfatória. Vou até mostrar aqui com um corte como é que fica essa malha por dentro. Percebam que bem no agitador ela fica razoavelmente bem detalhada. Nas chicanas, um pouquinho mais também. Nas cantoneiras, né? Então, está satisfatória essa malha, a gente não precisa ficar alterando ela. O outro objetivo nosso aqui é nomear algumas porções da geometria. A primeira delas é justamente essa mais externa, para a gente não ter dúvida. Bom, independe aqui a ordem que a gente nomeia as partes, né? Então essa parte central aqui, selecionando o sólido completo, aqui, né, o body, selecionando inteiro, com a tecla N, chama de rotor. Essa é a parte da malha que vai girar. Justamente a gente atribuiu, né, um objeto separado porque ele vai girar. A interface entre esse cilindro e o corpo mais externo é uma interface de fluido com fluido. Então, existe troca de quantidade de movimento, de energia, né, de calor, de energia térmica, existem transferências entre essas duas regiões. Então, não é como se existisse uma parede, é uma interface de fluido com fluido. Então, essa parte central a gente chama de rotor, e a parte mais externa, vamos esconder a parte interna, tá vendo que nossa parte mais externa ela tem um furo, né, um buraco aqui, né, onde está aquele rotor mais interno. Essa parte mais externa, a gente dá um N e nomeia ela de tanque. É a parte que vai estar estática, né, que não vai estar girando a princípio, né, ativamente, né, a parte interna do motor que vai estar girando ativamente, influenciando a dinâmica do fluido que está em volta. Aqui no Named Selection já vão aparecer essas duas regiões, né, o rotor e o tanque. E era basicamente isso que precisava fazer, só no final da operação, a gente deve vir aqui no Mesh, dar um botão direito e dar um update, um atualizar. Aí aparece uma mensagem dizendo que funcionou. A gente pode voltar para o Workbench e ver que o nosso Mesh teve aprovação. Aí a gente pode abrir o Fluent propriamente. Aqui nas opções do Fluent, vamos usar a precisão dupla e aqui vai depender do número de processadores que vocês têm, aí vai variar de máquina para máquina. Muito bem, então aqui está a nossa geometria, já com a malha aberta Fluent. A sequência de etapas que está apresentada aqui nessa lista, do lado esquerdo dessa janela, é um guia para os nossos passos. Então, começa pelas opções gerais. Aqui vamos fazer um experimento transiente,
uma análise, né, uma simulação transiente, colocar a força da gravidade no eixo Y, ela tem valor de menos 9,81, negativo, porque o vetor Y aqui, né, está apontando para cima e a gravidade é direcionada para baixo. Nas opções de modelo aqui, vamos trocar o modelo de viscosidade. Então, aqui ele vem com K ômega, vamos usar o modelo KY, um modelo mais leve e um modelo com bom resultado, com uma boa aproximação. Utiliza a opção Realizable dentro do KY e esse tratamento próximo à parede, esse aqui, um tratamento melhorado próximo à parede do fluxo. Okay. Essas outras opções nós vamos mexer agora. Nos materiais, além do ar, vamos colocar água líquida, né? Então, lá embaixo, nessa lista do banco de dados, seleciona a água líquida, copia. Pode fechar já os menus aqui, né? E ela já aparece aqui a água líquida, os nossos materiais. Passamos aqui agora para as condições de contorno. Nessas zonas aqui, né, do rotor do tanque, nós temos que definir para ambas que elas são zonas com água e não com ar. Então, podemos definir as duas, né, contendo água. Ok. E o rotor tem a particularidade de que ele é uma parte da malha que tem que ser giratória. Então, tem que selecionar aqui com uma malha que tem movimento. E aqui no eixo de rotação, a gente seleciona o eixo Y, porque essa malha vai estar rodando no eixo Y. Então, tem que preencher aqui com o valor 1, aqui com o valor 0. E aqui a velocidade que ela vai estar girando. Eu prefiro aqui a velocidade angular em RPMs. E aqui já aparece, né, RPMs. Vamos colocar essa velocidade de agitação em 700 RPMs. E é só isso que a gente precisa definir aqui, né, o eixo de rotação, a velocidade. Ok. O tanque vai ser uma região estática, então a gente não precisa definir uma dessas propriedades. Ela vai ser estática em relação, né, ao ambiente, mas a região do rotor vai ser ativamente móvel e vai influenciar a dinâmica do fluido que está em torno do tanque como um todo. Outras condições de contorno, então, o importante aqui é que tem uma parede do rotor. Se der um botão direito e der um display, vai mostrar a parede do rotor é o próprio rotor, né? É o nosso agitador. A parede, apesar de no modelo ele ter ficado como um vazio no interior do fluido, ele agora, para o Fluent, ele aparece como paredes. Então, ele faz exatamente a simulação como um objeto que vai girar e vai influenciar a dinâmica do fluido em torno. Então, a gente só precisa dizer que essas paredes, elas são móveis, elas não são fixas. Então, tem que dar 2 cliques aqui e, em vez de estacionárias, elas são móveis e tem movimento de rotação. E a gente deve definir que esse eixo é o Y, o eixo da rotação. Não precisa colocar, não deve colocar aqui o valor de velocidade, porque é um movimento de rotação relativo à célula adjacente. Então, como a gente já definiu, né, o movimento da região inteira, né, do rotor, aqui no agitador a gente mantém ela como zero em relação à zona adjacente, ela vai girar junto. Nesse caso aqui, desse exemplo, o Fluent funciona bem para detectar a região de contato, a interface entre aquele cilindro mais interno e o tanque, né, o rotor e o tanque. Ele identifica direitinho e acaba que ele considera, né, como uma interface, não como uma parede. Então, é uma interface de fluido com fluido. Tem troca de quantidade de movimento, de material.
de temperatura, né, de calor, então é uma zona de contato entre fluidos. É o mesmo fluido, né, para todos os efeitos aqui, né, para a nossa simulação. Então, muito bem, identifica automaticamente. Tem outros casos que não, tem modelos que você tem que definir lá no Mechanical quais são as componentes da interface e aqui criar elas manualmente. No primeiro exemplo, que era em 2 dimensões, a gente fez assim, a gente criou manualmente. Então, aqui em métodos, vamos selecionar como método de resolução, eu vou até expandir aqui para ficar mais fácil de mostrar. O método acoplado, vamos tudo aonde for possível aqui fazer uma formulação segunda ordem, e aproximações de segunda ordem. Então aqui está ok. Quanto aos métodos, na inicialização, as condições iniciais, só tem a questão das velocidades, que no início vão ser zero, de tudo, né, do sistema como um todo. Só as turbulências, aquelas que estão aparecendo em um valor muito alto, coloca um valor bem pequeno para que a simulação inicie com uma turbulência muito baixa. A dissipação maior do que a própria turbulência, né, nos valores pequenos, para simular como se no começo não estiver acontecendo muita turbulência. Inicialização. Ok. Aqui em Calculation Activities, nós definimos aqui as soluções, algumas animações. Então, uma delas é a animação de contorno, e pode ser o controle de pressão. Só vamos definir, em vez dessas superfícies que estão aqui, uma nova superfície para observar. Vamos criar justamente um plano, para observar melhor, né? Um plano nesse sentido, assim, né? Perpendicular ao rotor ali. Pode ser bem assim, um plano ZX, né? Que passa bem pelo centro. Ele pode ser bem no centro aqui, né? Então vamos botar no X 0. Ele vai ser o plano 7 ali, né? Então, esse plano 7 que a gente criou, vai dar para dar um save display para mostrar. Ele vai mostrar justamente destacar para nós a solução nesse plano. Outro plano que nos interessa, vou criar mais um, no eixo ZX, plano ZX, na altura do rotor. Né? Então, nos interessa da posição da visualização, de que ele esteja na altura do rotor. Para a gente observar exatamente qual é o efeito desse rotor sobre os fluxos. Muito bem, na altura exata do agitador aqui. Então, só vamos dar um create, né? E fechar. Os dois planos que nos interessam são o 7 e 8, foram os dois últimos que a gente criou. Primeiro eu acabei criando uma posição errada, né? Então, 7 e 8. Aqui é um plano que vai mostrar para a gente, na altura do agitador, qual é o perfil aí de pressões, né? Então, vamos ter pressões, então, até, ao invés de pressões, mas sim, vamos ver pressões aqui, dá um save display, fechar, marca esse contorno 1 e dá um OK. Ela já vai ser uma primeira animação. Vamos fazer uma outra animação. Uma animação também de contorno, mas dessa vez vamos fazer uma animação, em vez de pressões, uma animação de turbulência. Vamos visualizar como que é a turbulência também no plano 7 e 8. Vamos dar display 7 e 8. A gente só vai ver algum perfil realmente quando começar a resolução.
Marca o contorno 2, dá um OK. São duas animações. Vamos fazer uma terceira animação de vetores. Nessas mesmas áreas também, né? 7 e 8. Vamos até dar um save display só para vocês verem, mas ele vai criar uns vetores gigantes. E a gente tem que diminuir a escala deles. Em duas etapas, vamos colocar nas opções do vetor que ele seja de um tamanho fixo, porque aqui ele está variando de acordo com a velocidade do fluido ali, né? Então, tamanho fixo, então aplicar. Vou te dar um save display para fazer, mas ainda são muito grandes esses vetores, né? Então, a gente diminui aqui na escala 0,04 ou 5, vamos tentar. Muito bem. Acho que até pode ser um pouquinho maior esses vetores. Eles podem ser até menos, talvez, vamos observar. Mas estão muito juntos, né? Uma densidade muito grande. Então vamos colocar um pouco de skip aqui. Colocar 30 para ver como fica isso. Um pouco demais, então eu acho que assim, a gente pode ir regulando, né? Até ele ficar de acordo com o que a gente deseja visualizar, que esteja bom para a nossa visualização. Eu acho que os vetores ficaram ainda um pouco grandes aqui, então, de novo, eu vou baixar isso para 0,7 aqui. E o skip a gente pode pular um pouquinho menos, vai ser 15 aqui. Observamos. Acho que está ok, a gente pode resolver um pouco para ver como é que vai ficar. E decidindo se não ficar legal, a gente volta aqui para mexer nas configurações novamente. Então, esses vetores vão estar coloridos de acordo com a velocidade. Já foi salvo aqui, né, só para tentar mentir, e dá um close. Então, marca o vetor aqui e dá um OK. Pronto, é uma terceira animação. Vamos fazer uma quarta, vamos aproveitar que a gente vai rodar, né, tudo isso e vamos fazer uma animação de pipelines, de linhas de fluxo. Vamos fazer linhas de fluxo saindo das paredes do rotor, né, do wall rotor, saindo das paredes daquele agitador para ver para onde flui a partir do agitador. Vou mostrar, né, o nosso save display só para ver o que ele está fazendo a princípio. Aqui, né, então, em torno do agitador tem essas linhas de fluxo, ele está bem concentrado de linhas de fluxo, a gente pode dizer para ele pular algumas, né, então, vamos pular 50 linhas de fluxo para ver como é que fica o aspecto. Aí fica um pouco, né, então vamos pular só 20 linhas de fluxo, no save display. Eu acho que já está interessante, de cada um deles a gente tem linhas partindo, isso já vai estar bom para visualização. Só vai dar para ver bem o resultado depois que a gente começar a rodar. E aqui deixamos essas cores por partícula, a gente vai conseguir pelo menos ver a trajetória de cada uma, vai ser mais interessante. Então está salvo, né, no save display aqui. E vamos colocar, em vez de linha simples, colocar linha com flechas, para a gente ver o sentido dessas linhas de fluxo. Então, só vamos dar um save display para ver o tamanho que estão essas flechas. São muito grandes, né? Então, nos atributos aqui, a escala, eu vou colocar ela bem menor, 0.02, programa testado. E tem que sempre dar um save display. Eram aí muito pequenas essas flechas, apesar de dar para enxergar. Mas aqui nos atributos a gente pode colocar um maiorzinho, né? 0.1, vamos lá. Tá legal. Se elas estão muito juntas, também vamos dar um fator de espaçamento um pouco maior. 4. E de novo observar. Beleza, estou satisfeito. A gente só vai ter a certeza de como é que está isso depois que a gente simular também, né? Depois a gente pode alterar qualquer coisa dessa para uma melhor visualização. E só, já salvo, vou só para garantir aqui. Fecha. E marca essa nova animação, dá um OK. Ela é uma quarta animação.
Agora, para as configurações para rodar mesmo, né, no Calculation, vou ficar na visualização. Vamos usar para essa resolução passo fixo, um número de 100 passos, né, 20 interações mesmo por passo, um passo de 0,02 aqui para ficar um intervalo interessante, e calcular. Assim que eu der um calculate, ele vai fazer todas aquelas animações, e aí no final desse tempo, desse período todo, a gente retorna para comentar os resultados. Beleza, então os cálculos estão completos. Vamos observar os resultados. Os resultados estão aqui, os results. Em animations, a gente só pediu animações dessa vez. Vamos ver aqui em playback. E a gente pode visualizar cada uma das animações. Tira esse story view para a gente poder girar, né, a posição aqui. Eu tinha feito um teste inicial aqui da animação, né, por isso que ele fez até o frame 122, mas os 22 primeiros frames foram de teste, então vou colocar para ele começar a animação aqui a partir do frame 22 até o 122, são os 100 frames de animação. A velocidade de colocar um pouco mais lento, que de fato ele nem consegue rodar tão rápido assim. Para rodar rápido, a gente precisa salvar um arquivo de vídeo, e aí roda bem rápido mesmo. Então, primeiro vamos observar aqui essa animação número 1. Era um perfil de pressões, no play aqui, a gente consegue observar. Podem perceber que tem um gradiente maior, uma variação maior de pressão, aqui próximo, né, do sistema de agitação propriamente dito, né? Então, quanto mais para o vermelho, são regiões de maior pressão, quanto mais para o azul, regiões de menor pressão. A gente vê que na frente do agitador tem uma região de maior pressão, assim como a gente tinha visto na animação de duas dimensões. Isso é interessante mencionar aqui, né, de que é muito frequente de se utilizar sistemas de aeração em conjunto com o sistema de agitação em bioreatores com esse tipo de agitador mecânico, né? E a posição do sistema de aeração costuma ser embaixo aqui da turbina. As bolhas sobem e elas colidem com esse disco, né, do agitador, e dado assim esse perfil de pressão, essas bolhas elas acabam se encaminhando para esses bolsos, né, que a gente chama de baixa pressão, que acabam se formando logo atrás do deslocamento dessas pás. Então, acaba se formando essa concentração maior de gás, né, de bolhas, nessa região de baixa pressão. E isso é interessante, porque eu até vou mostrar aqui na imagem do livro da Pauline Duran, na parte que fala da aeração, né, em conjunto com a agitação, e ela mostra aqui, né, que tem esse espalhamento, né, das bolhas por conta do sistema de agitação mecânica. Ele ajuda a quebrar essas bolhas em bolhas menores e a espalhar essas bolhas. Aqui com pouca velocidade de rotação, a gente tem que as bolhas sobem mais verticalmente, mas com o aumento da rotação, a velocidade de rotação, a gente tem essa homogeneização, vamos dizer, essa melhor distribuição da aeração, do ar, né? Melhorando as trocas gasosas aqui. E mesmo o sistema de aeração, um sistema desse tipo, o STR, não contribui muito para a movimentação do fluido, ser uma contribuição modesta, existe um ganho energético quando se adiciona a aeração, porque o fato de
as bolhas aqui de ar preencher esses bolsos atrás do agitador, torna a energia necessária para mover esse sistema de agitação, a energia necessária menor. Então, economiza energia para fazer o mesmo trabalho, porque é como se facilitasse esse movimento com o ar quando ele preenche esses bolsos aqui, né? Então, isso é uma imagem, né, preto e branco, mas mostrando justamente que o ar se concentra nessas regiões de baixa pressão, que se formam com o deslocamento do agitador, que é o que a gente observa na nossa simulação, né? Tem essas regiões de baixa pressão, então o gás vai se direcionar para cá. Conforme vai chegando mais gás nessa massa, vão soltando bolhas, né, disso aqui, e conforme a turbulência que existia aqui nessa região, vai ter uma maior velocidade dos fluidos, né, maior ou menor distribuição radial. A gente tem essas direções de deslocamento do fluido no bioreator, né? Então, quando é do centro para a borda, ou vice-versa, da borda para o centro, quando é nessa direção, a gente chama isso de radial, de radial. Se é um deslocamento que é no sentido ao longo do bioreator, assim, de baixo para cima, aí seria axial, né? É junto do eixo central, assim, do bioreator, o movimento axial. Então, muito bem, além desses dois movimentos, existe um movimento de rotação aqui dentro, né? E esse tipo de agitação promove os três tipos aqui de movimentos. Muito bem. E a gente vê que tem alguma contribuição aqui desse sistema de chicanas, né, para criar um certo perfil de pressões também em torno das chicanas, um pouco maiorzinho aqui, né, na borda e junto da chicana do que aqui na parte central. E olhando na vertical, a gente tem, né, aqui para cima, as pressões aqui são médias, assim, né, em relação a essas pressões aqui. Vê-se que em torno do agitador forma tanto pressões mais altas do que a média, como pressões mais baixas do que a média do reator como um todo. Então tá aí, né, só nas pressões a gente consegue um monte de conclusões e uma porção de reflexões a respeito do funcionamento do bioreator. Vamos olhar a segunda animação. A segunda animação é uma animação no perfil de turbulências. Então, aqui também, né, a gente tem uma visualização de que a turbulência acontece muito mais nas proximidades aqui do agitador mecânico do que em qualquer outra parte do tanque. Aqui, com as chicanas, até aumenta um pouquinho a turbulência no restante aqui da extensão, né, do bioreator, mas ainda se concentra muito a turbulência aqui junto das pás do agitador. Na vertical aqui a gente observa que não tem muito essa turbulência. Porque a gente vai observar quando a gente visualizar as linhas de fluxo e os vetores de velocidade. Vocês vão observar que aqui próximo do agitador até tem um embaralhamento aqui dos fluxos, né, uma aleatoriedade um pouco maior. Mas logo que partem do agitador aqui, as linhas de fluxo, aqui para cima e aqui para baixo, essas linhas de fluxo elas são um tanto quanto paralelas, elas se aproximam assim, né, de um paralelismo. Então acaba sendo uma região aqui embaixo e aqui em cima, né, de menor turbulência. Isso que a gente está visualizando nesse gráfico, está justamente nessa animação, mostrando que a maior região de turbulência é aqui. Por sinal, é a região onde vai acontecer mistura com maior intensidade. Então é até curioso que a maioria dos sistemas de alimentação, de bioreator e correção, controle do pH, esses sistemas normalmente gotejam aqui em cima, e não é a zona onde mistura é melhor. Aqui em cima é pouco turbulento, então esse material tem que vir aqui para essa região para ele ser, de fato, misturado, homogeneizado, né, com o restante do volume do tanque. Bom, a gente inclusive vai ver aqui, né, que partículas que chegam juntas aqui nessa região têm uma probabilidade grande de se separarem, né? Então a gente vai ver isso nas próximas animações aqui.
Animação número 3. Essa vamos olhar de dois sentidos. Ela vem de frente, assim, o bioreator, né, primeiro. Vamos executar ela, para visualizar. Então, observa que interessante, né? A gente tem o agitador aqui no centro, e vou aproximar um pouquinho, né? Se consigo baixar aqui essa stop. Eu respondi um pouquinho, deixa eu ver se consigo assim, melhorar. A gente tem uma visualização maior. Então, aqui a gente consegue observar bem nitidamente, né? Saindo da agitação aqui, né, linhas horizontais, no sentido radial aqui, né? E os fluxos, eles fazendo essa corrente, né, essa corrente que sobe lateralmente e se une, né, no centro e depois desce aqui pelo centro. Aqui para baixo acontece semelhante. A gente tem linhas que partem horizontais aqui, né, e retornam aqui por baixo. Claro que isso é tudo em 3 dimensões, a gente está observando só um corte do bioreator, isso acontece, e a gente vai olhar, quando a gente viu as linhas de fluxo, a gente vai observar a tridimensionalidade disso, mas vejam que bacana, né, na simulação a gente conseguir observar esse padrão que a gente observa na literatura aqui também, então vamos mostrar também no livro da Pauline Doran, que a gente tem o desenho das linhas. E aqui os vetores também, né, mostrando certinho esse mesmo desenho que eu estou mostrando para vocês. Mas esses vetores estão pequenininhos, tem isso mais claro nesse desenho aqui. Então, como esse agitador é do tipo turbina de Rushton, o padrão dos fluxos vai ser esse aqui, né? É o que a gente está observando na nossa simulação. Linhas partindo do agitador e fazendo um ciclo e retornando, né? Tanto para baixo como para cima, e inclusive o sentido dos vetores é exatamente o sentido que a gente está observando na nossa simulação, mesmo movimento que está fazendo aqui. Vou voltar aqui só para mostrar. Essa seria a turbina de Rushton, e a de baixo aqui seria do tipo hélice, ou do tipo exatamente de turbina, mas com as pás inclinadas. E isso acaba promovendo um maior bombeamento, uma capacidade de bombeamento. Quer dizer, o fluxo vai partir dessa hélice com um deslocamento mais axial do que radial. Então, isso aqui é chamado, às vezes, de um agitador, o de Rushton que a gente está fazendo, não é um agitador radial. E esse aqui de fluxo radial, né? Esse agitador do tipo hélice, um agitador de fluxo axial. Né? Ele faz um movimento para cima ou para baixo, depende do sentido da rotação aqui, né? Ser mais intenso. Esse aqui é interessante se a gente tem material sedimentado. A gente pode querer uma intensidade maior de fluxo ressuspendendo o material que está no fundo do bioreator. Né? Aqui acontece um pouquinho isso, mas se for um desse tipo aqui, vai ser bem mais eficiente. Então, mas esse que a gente montou hoje aqui, né, com o Rushton, é muito indicado para fluidos desde baixa viscosidade até média, e no caso de querer gerar turbulência, né, ele gera mais turbulência do que uma hélice. Então, voltando para a nossa simulação, então, isso que a gente observa aqui, né, mesmo no play, a gente vê que ao longo do tempo se mantém esse padrão, né, tem uma certa oscilação, porque tem um pouco de estocasticidade, tem movimentos aqui que são um pouquinho independentes de aleatoriedade, mas a gente tem um padrão que fica relativamente fixo aqui, né? Ele tem esse desenho. E as cores dessas setas aqui são a velocidade, né? Elas estão representando a velocidade desses fluxos. Então vejam que são velocidades mais baixas, quanto mais longe do sistema de agitação mecânica. E se a gente olha isso de cima, vamos olhar agora com um ângulo superior, a gente percebe que junto do sistema de agitação, essa cor fica um pouquinho
mais para verde ou para vermelho aqui, né? Vou até dar um play para enxergar isso melhor em movimento. Então, aqui no centro são velocidades um pouco maiores. O fato da gente ter colocado as chicanas dá uma quebrada, né, naquele padrão circular que costuma acontecer, laminar, se a gente não tem as chicanas, né? Então, isso estimula que aconteça uma mistura até mais intensa, uma turbulência mais intensa aqui nessa região central. O que mais que a gente pode observar? Então, como eu falei, existe um movimento de rotação, a gente viu pela posição desses vetores, né, que está estimulando o movimento também de rotação dentro do tanque, junto, né, no mesmo sentido da rotação do agitador. Existe um movimento radial, vocês vejam que os vetores estão apontando do centro para a borda, então tem um movimento radial, e a gente consegue observar nessa outra posição, opa, que a gente também tem movimento axial. Então, são as três direções, né, de rotação, o radial e o axial. Tem movimento nas três possibilidades aqui com esse tipo de agitador. Então, perfil de velocidades. Vamos para a última animação que a gente fez de momento. Essa última animação é das linhas de fluxo. Ela não é tão interessante ver em movimento, é melhor ver ela em frames parados, mas eu vou rodar um pouquinho para ver. As linhas estão saindo do agitador e estão mostrando, né, a direção para onde elas estão indo. Existe uma certa turbulência, e isso vai assim se alterando ao longo do tempo. Tem um momento um pouco mais transiente no começo, mas essas linhas de fluxo também vão formando um tipo de um padrão. Então, se a gente dá um stop aqui, né, e se a gente adianta um pouquinho a animação para vir mais para frente, a gente pode notar que existe um certo padrão nessas linhas de fluxo, né? E assim, eles batem com aqueles vetores que a gente estava observando na simulação. Então, tem linhas de fluxo que saem do agitador e vêm aqui para baixo, fazem um loop, né? E voltam. Quando chega aqui no centro, tem um parafuso todo aqui que acontece, né? Mas tem esse ciclo. Vejam que as flechinhas fazem a direção desse ciclo, né? E assim como acontece a semelhante, né, para cima aqui. Então tem linhas que saem do agitador e fazem um loop lá por cima, né, e voltam. Esse loop pode ser assim um desenho mais regular e mais bonito, ou pode ser uma coisa um pouco mais conturbada, mas a moral da história é que o fluxo que sai aqui, né, central, dá uma volta lá em cima e retorna mais por essa região central. Se a gente olha de cima, a gente vê que tem uma certa repetição nesse padrão das linhas de fluxo subindo pelas laterais e retornando pelo centro. Então, tem esse padrão. Vejo que as paredes arredondadas ajudam nessa questão da dinâmica aqui, né, para direcionar esses fluxos, e que a gente consegue ter uma assim, visualização desse padrão, e repete, né, o que acontece lá com os vetores. Uma informação interessante é assim, se duas partículas chegam juntas aqui, nessa região mais turbulenta, já por ser mais turbulenta, elas têm essa tendência de se separar. Mas o que pode acontecer é outra coisa também. Elas podem vir bem juntas aqui, nessa linha de corrente que está saindo horizontal, por onde eu estou passando o cursor, e aqui, nesse momento, pode ser que nessa bifurcação das linhas de fluxo, essas partículas que estavam juntas, elas podem se separar nesse momento. Existe uma probabilidade, né? Nessa área está toda hora chegando partículas juntas, então várias estão se separando. E uma coisa que acontece é que o trajeto do circuito aqui para baixo, ele é mais curto do que o circuito lá para cima. Então, partículas que estavam juntas nesse instante e se separaram aqui, é muito difícil que elas retornem e a mesma posição juntas novamente, né? A probabilidade é muito baixa de que isso aconteça. Então, a posição do agitador quanto à altura
Também é interessante que ela não seja exatamente na metade do fluido, para justamente favorecer uma mistura mais intensa ainda, né? Porque tempos diferentes de ciclo para cima e para baixo. Então, mais conclusões que nós tiramos aqui. Aqui as cores estão só com relação a cada partícula individual. Então, cada uma delas está com uma cor para a gente poder acompanhar a trajetória toda de uma partícula de cada vez. Então, feito, cada uma dessas imagens aqui obtidas nessa janela podem ser copiadas usando esse ícone, né? E dá para colar no documento do Word, numa apresentação no PowerPoint, e usar essa imagem para ilustrar trabalhos, né? Todas as imagens que a gente conseguiu aqui, né, podem ser copiadas dessa forma. Então, até aqui, ok. Eu queria fazer com vocês mais uma simulação que seria do tempo de mistura dentro do reator. E para isso a gente precisa de mais algumas configurações adicionais, né? Interessante que a gente pode usar o mesmo modelo para fazer vários tipos de simulação. É como se a gente tivesse um objeto no laboratório e a gente pudesse conduzir diversos tipos de experimento. Então, agora vamos conduzir um experimento que seria do tempo de mistura. É um critério muito utilizado para a construção de bioreatores e escalonamento. Então, vamos simular como se faz um teste de tempo de mistura em simulação. É semelhante ao que se faria na prática. Então, para isso, precisaria de um traçador, né, uma substância para acompanhar a mistura dela. Poderia ser um corante na prática, poderia ser uma substância ácida ou básica, ou alcalina, né, para ser monitorada por um pH-metro enquanto vai sendo misturado, né? Então, diferentes possibilidades de acordo com diferentes sensores. Pode ser uma solução salina, bem concentrada, e a gente tendo um condutivímetro de sensor e consegue se monitorar, então, o tempo de mistura. Para simular isso aqui, a gente vai adicionar um fluido adicional aqui, vamos colocar uma outra substância. Então, aqui no database, vamos escolher o ácido clorídrico. Ele está como cloreto de hidrogênio, né? Então, ele está aqui, hidrogênio, cloreto de hidrogênio, né? Ele é o ácido clorídrico. Só tem que desselecionar a água que já foi copiada, né? Então, agora a gente colocou só o ácido clorídrico, dá um copy, né? E ele vai copiar. É só fechar. E dá para ver que ele foi copiado. Então, junto com o ar e com a água já está o ácido clorídrico. Vamos usar ele para monitorar o nosso tempo de mistura. Para isso, a gente precisa também definir um mecanismo. Então, aqui em species, né, espécies, aqui dentro dos modelos, vamos selecionar aqui um modelo de transporte, né? Modelo de transporte. Não tem reações, então vai ser só mistura mesmo. Eu acho que se a gente clicar em Apply, agora sim, corrigindo aqui, a gente consegue colocar o ácido clorídrico. Só que a última substância que a gente adiciona aqui acaba sendo a solvente. E no nosso caso, a água líquida é o solvente. Então, antes disso, vamos remover essas outras substâncias da nossa simulação, por enquanto a gente não precisa delas. Isso aqui é uma outra água que tinha aqui. Vou colocar o nosso modelo de água que a gente aqui, eles estão com todos os parâmetros corretos, então a gente adiciona. E dá até para marcar ela, para você garantir mesmo, dizer que ela foi a última espécie aqui, porque a última que a gente coloca é o solvente, né? Então a água não é o solvente, mas tem o ácido clorídrico também presente nessa mistura, né, que a gente chama. Basta isso. Agora, vai aplicar um change, né, só para ter certeza. Fecha isso e dá um OK. E aí vamos definir que no início da simulação
a gente quer que uma dessas duas regiões nossas tenha uma maior concentração de ácido. De antemão, a gente sabe que a região que mais mistura é a região central, essa região do agitador. Então, uma estratégia interessante, alguns bioreatores usam isso, é a injeção de ácido e base próximo dessa região do agitador, porque aí vai misturar muito mais rápido, né? Então, vamos considerar que a gente está começando essa região do rotor, uma região que tem maior concentração de ácido, né? A gente acabou de pingar ali ácido. Para isso, é na inicialização. Então, aqui na inicialização, só abrir ela ali e vou minimizar, né, aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. Percebam que agora, nas funções de contorno aqui da inicialização, nas funções da inicialização, a gente, além, né, das velocidades, da turbulência, tem também a concentração de HCl. A gente quer que no reator como um todo, assim, no geral, a concentração de HCl inicie zerada, seja zero. Então, vou te dar um initialize aqui, ele vai fazer isso. Ele vai inicializar o reator como um todo com essa concentração. A única coisa que a gente quer que seja com uma concentração diferente de HCl é no rotor. Para fazer isso, a gente usa esse patch. Com o patch, a gente consegue dizer que o rotor, né, clica aqui no rotor, ele tem HCl, dá para dizer aqui na HCl, um valor diferente de zero. Então, vamos colocar que ele tem, sei lá, uma concentração 0,5, né, a concentração dele, assim, né, meio molar. Acho que é essa a unidade que está de concentração, a gente pode conferir depois. Em PET. Basta fazer isso, é curioso porque não aparece nenhuma confirmação, mas acredito que está tudo ok, então vamos fechar. E a inicialização está feita, não aperte initialize de volta, porque senão vai zerar de novo a concentração de HCl lá junto do rotor. Então, está inicializado. Só essas animações aqui a gente daí não vai querer mais. Essas aqui a gente não tem interesse nesse momento. Então a gente pode dar o botão direito, deletar todas essas animações. A animação que vai nos interessar é uma animação, na verdade é o seguinte, até mais interessante do que a gente observar essa animação aqui, mas vamos fazer isso. Essa é uma animação de contorno, que a gente quer, só que em vez de turbulência, de qualquer uma dessas outras coisas, a gente quer que seja de espécie. Espécie, né? Então, a fração em massa, então é esse o número, né? Na verdade, aquele 0,5 que eu tenho ali é uma fração em massa. Talvez eu escolha uma fração altíssima de HCl, né? Se ele tivesse os mecanismos de reação, ele ia esquentar um bocado aqui, né? Mas não tem. Então, a gente está só considerando a mistura, né? Nesse momento. Poderia estar adicionando também a questão da reação exotérmica que acontece quando a gente mistura ácido clorídrico com água. Como não tem isso, né, não vamos nos preocupar. Então, ele vai mostrar para nós o gráfico da fração em massa de HCl. Vamos escolher os mesmos planos que a gente tinha escolhido, que são o plano 7 e 8, e vamos observar. Então, é isso aí, olha, ele vai começar com uma concentração inicial de ácido, aqui, né, bem mais alta no rotor. Com o começo da resolução da solução, vai acontecer a mistura entre essas duas fases, vamos colocar assim, apesar de ser uma fase só. Então é isso, vamos fechar. Não esquece de marcar aqui o contorno 3, porque foi ele agora que a gente criou. E, além disso, eu vou ensinar mais um passo, que é o seguinte, vamos fazer um gráfico da evolução dessa concentração do HCl
no tanque como um todo. Então, isso a gente vai fazer aqui no Monitors, no Monitors aqui, no Import Plots. Então, a gente cria gráficos, faz um novo gráfico, adiciona uma nova definição, e essa definição vai ser uma definição de volume. Então, ela vai ser a média no volume, né? A média da concentração, né? No volume como um todo. Então, isso vai variando, né? Até um ponto em que está totalmente misturado. A gente vai ver um gráfico direitinho, né, variando até um ponto em que ele vai estabilizar. Então, escolhemos aqui nessa média do volume. Temos que escolher, né, que é no tanque que a gente quer medir. Senão vai alterar, né? Imagina se a gente começa a medir no tanque, incluindo o rotor, essa média nunca vai mudar. Tem que observar isso aqui no tanque, porque o ácido está saindo super concentrado do rotor e vindo para o tanque. Uma hora vai parar de variar essa concentração no tanque. Então a gente vai monitorar o tanque. Poderia fazer o contrário, sobe o rotor, mas monitora só um dos dois, não monitora os dois juntos, porque os dois juntos contêm toda a massa de ácido, e aí isso não varia ao longo do tempo. Então, aqui, né, vai ser a média do volume, em vez de pressão, a gente escolhe a espécie e a fração em massa de HCl. Diz para ele criar aqui um plot. E só, até vamos nomear aqui isso aqui, né, que vai ser o HCl do tanque. Sabendo que é a concentração média. E dá OK. Então, a animação que a gente quer vai ser o HCl no tanque, adiciona ela e marca ela aqui. E dá OK. Adiciona essa definição do HCl no tanque e fecha. E pronto, ela já está adicionada, então a gente vai ter um gráfico sendo gerado aqui, né, dessa concentração ao longo do tempo. Muito bem, eu acho que está bom para o tutorial de hoje, então vou rodar e a gente dá uma analisada nos resultados logo depois. Vamos usar o mesmo algoritmo de resolução e só conferir, né, que esteja tudo correto aqui. Eu vou aumentar um pouquinho esse... Não, vou deixar exatamente como ele está. E manda calcular. Então vão ser 100 passos aqui, né? E logo a gente observa se isso foi suficiente para misturar completamente o conteúdo do reator ou se a gente ainda precisa resolver isso como passos adicionais. Então, pessoal, o cálculo está completo. Vamos dar uma olhada na animação. Esse é o gráfico, né? Então, aqui tem a variação aqui da concentração. Veja que ela dá um pico, depois ela cai um pouco, ela oscila, né? E ela ainda está subindo aqui, mas ela está chegando a atingir um patamar, né? Pelo gráfico, parece que, dependendo da tolerância que a gente estiver adotando, já está chegando no ponto da mistura, né? E, mas vamos ver na animação. Ó, a animação, no instante final da animação, a resolução assim, ainda não está muito homogêneo, né? A gente vê que ainda tem um gradiente bem grande. Então, vamos resolver por mais 100 iterações. É só dar um calculate de novo, ele vai começar da onde ele parou e ele vai adiante. Então, no calculate, ele continua fazendo aí o cálculo da mistura. Então, ao final aí de 200 passos, né, de tempo, a gente tem esse perfil
de gráfico, né, de concentração ao longo do tempo, de média de concentração de HCl, no volume, né, do reator como um todo. Aqui a gente observa, claro, no começo uma variação extrema e depois uma oscilação até a estabilização. Ficaria bem melhor de observar esse gráfico aqui apenas junto aqui da zona de oscilação, né, sem considerar essa região inicial, para poder observar, né, mais em detalhe essa oscilação até a estabilização. Na animação, a gente consegue observar isso um pouco melhor, com um playback, e com mais velocidade mesmo, e vamos observar esses 200 frames da resolução, qual o comportamento. Então, o HCl começa nessa zona mais central, ele tem uma densidade maior que a da água, ele tem a tendência de descer aqui para o fundo do reator, e a gente tem o agitador trabalhando para distribuir esse ácido pela extensão toda. Tem contagem dos frames aqui, né? Então está por volta de 60 agora. Dá para ver a questão da densidade, como faz diferença. O agitador ele não é axial, então ele é mais radial, essa forma dele misturar. Ele demora um pouco mais para misturar a parte de baixo com a parte de cima. Para homogeneizar essas duas partes seria mais rápido com um agitador do tipo de fluxo axial. No frame número 100, a gente tinha visto aquela hora, né, que está chegando próximo dele já agora, né, esse 122 aqui. A gente ainda não estava satisfeito com a resolução nesse ponto, por isso que a gente colocou mais tempo para observar como é que é esse transiente no final. Começa a ficar cada vez menor essa legenda que ela é dinâmica também, e vai mostrando ao longo do tempo aqui, né, uma diferença cada vez menor entre os pontos. Então, no final aqui, já está praticamente homogêneo, tem uma oscilação agora, até por conta do software sempre tentar atribuir essa extensão completa aqui do gradiente a todos os instantes. Se a gente observa aqui, a diferença das concentrações já é muito pequena, ela está na mesma ordem de grandeza, né, de 10 a menos 2 aqui, mas os números aqui são bastante próximos, né? E aqui, se a gente vê na representação do desenho, são pequenos pontos que a gente tem aqui, né, que essa concentração ainda pode ser um pouquinho mais altas. Então é isso aqui, assim, visualização do tempo de mistura. A gente pode decidir, isso é assim, tanto quanto subjetivo, qual o limite, né, qual o ponto que a gente considera que isso está completamente misturado, mas se a gente olha assim de maneira mais rápida, a gente pode perceber, né, que já aqui a partir de 180, né, frames, 200 frames, isso já está bem dissolvido. Então, vou contar com 180 aqui, né, de 200, e a gente pode estimar também pelo gráfico aqui, né, esses dados aqui podem ser observados, né, e a gente vê que é um tempo de mistura curto, que está em segundos aqui, e a gente tem 4 segundos. Então, essa discussão, né, se é 4, se é 3, se é 2,5, então isso está, né, nessa mesma ordem de grandeza aqui, né? Nos importaria se a gente estivesse falando da diferença entre 4 ou 40, né, ou 4 minutos, né? Então, a gente tem aproximadamente aí que em alguns segundos esse bioreator consegue misturar satisfatoriamente um volume de ácido adicionado. Então, é bastante rápido esse tempo de mistura, esse nosso reator bem eficiente, ele está trabalhando com fluido de pouca viscosidade, uma alta velocidade de agitação, 700 RPM, relativamente alto, com o tempo de mistura dele bem rápido. Isso vai variar de acordo com a viscosidade do que a gente está agitando e a dificuldade em misturar as duas
substâncias. Nesse caso, é uma fase só, é um soluto, né, que está sendo distribuído ao longo de uma mesma fase. Se fossem duas fases, né, se fosse um material precipitado, ou se fosse uma emulsão, a homogeneização disso iria ser mais difícil, iria demorar um tempo bem maior. Então, nas fermentações, muitas vezes ao longo da fermentação, a gente tem um aumento da viscosidade. No aqui a gente pode simular isso e pode ser útil como um critério aí para modificação da geometria do reator, velocidade de operação, a posição do aerador. Então, depois tem como alterar várias coisas e observar se isso influencia ou não no tempo de mistura. Então, é uma forma de utilizar o software para auxiliar o projeto, né, alterando as características do bioreator para chegar até um sistema de mistura aí de uma agitação mecânica mais eficiente para o processo do qual ele está sendo projetado.